Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, né? Tudo é para a glória do Senhor, amém, amados? Meus irmãos, você pode ir no seu lugar, fechar os seus olhos, aí onde você está sentado mesmo no seu lugar. Gostaria de convidar você para, sei que você já orou, mas gostaria de pedir a você que fazer um momento de agradecimento, só agradecer a Deus. Aí no seu lugar, sentado, talvez você hoje acordou pela manhã e pensou assim, bem, não tenho muitos motivos para agradecer. Só que você está enganado. Só o fato de você ter acordado é motivo de você agradecer a Deus por sua graça e misericórdia. Aleluia. Pai, nós queremos lhe agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Agradecer por sua presença. Agradecer por sua palavra, pelo Santo Espírito. Agradecer pela salvação, presente gratuito. Agradecer porque o Senhor nos acordou este dia. Agradecer porque o Senhor nos deu um dia de trabalho. Agradecer por nossa saúde, nossa casa. Agradecer, meu Pai, pelos mantimentos que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos ao Senhor por esta igreja. Agradecemos pela vida do nosso irmão. Agradecemos porque a sua presença não tem faltado. O Senhor não tem nos desamparado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está preparando uma morada. Muito obrigado porque breve o Senhor virá nos buscar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. E agradecemos. Amém. Amém? Meus irmãos, eu deixar aqui para você um desafio. Quando você estiver orando, todo mundo aqui faz o seu TSD, não é verdade? Quando você estiver orando no seu TSD ou durante o dia, né? Eu sei que nós não oramos só lá no nosso quarto de joelho, mas fazendo as nossas coisas no dia a dia, a gente está em oração, às vezes dirigindo, né? Você está ali orando, falando com Deus, ou limpando a casa, preparando o almoço, a janta, cuidando das crianças, no seu trabalho ali, na sua função, você está falando com Deus. Preste atenção nas suas orações, se você mais agradece ou se você mais pede. Preste atenção nas suas orações, se você mais agradece ou se você mais pede, né? Agradecer é necessário, ter um coração grato ao Senhor. Amém? Às vezes nós só olhamos para aquilo que nós não temos e nos esquecemos do que temos. E a presença do Senhor é conosco, está neste lugar. A Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. A presença de Deus está neste lugar, a presença do Espírito Santo está em sua vida. Isso é motivo para você agradecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de atributos pessoais que só Ele é dado. Existem 3 atributos que são, acredito que os mais conhecidos da igreja. Que Deus é onisciente, e o que mais? Onipotente. Esses 3 atributos do Senhor são dos mais conhecidos. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A palavra que ainda não veio à sua boca, Deus já sabe. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, não há nada oculto diante do Senhor. Ninguém consegue, irmãos, fazer algo que Deus não saiba. Seja em qualquer lugar da terra, do universo, tudo que alguém possa fazer, Deus sabe. Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui aos anos seguintes, tudo está claro diante dEle. Deus não é limitado pelo tempo. Nosso tempo, né, nós temos aí as horas, 24 horas, nós temos os anos. Deus não está limitado ao calendário, Deus não está limitado ao relógio. Amém? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Amém? Aquilo que você fala lá no seu quarto, que você faz no seu quarto em secreto, Deus vê. Aquilo que você fala dentro do seu carro, Deus vê. Aquilo que você faz quando não tem nenhum irmão por perto, Deus vê. Deus é onisciente. E o atributo do Senhor é a sua onipotência.
Ele é o Deus de todo o poder, toda a autoridade. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E falando com você sobre esses atributos do Senhor, eu queria meditar com você em um texto que está aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do versículo 26. Meus irmãos, todo mundo aqui já leu o Evangelho de Lucas? Quem já leu? Lucas foi discípulo de Jesus? Foi um dos 12? Lucas foi um dos 12? Não, os professores de escola bíblica aqui já ficaram atentos, né? Lucas, irmãos, ele não foi um dos 12. Ele não foi um dos 12. Lucas foi um historiador, um médico, ele acompanhou Paulo em algumas viagens, né? E Lucas, ele escreveu o seu evangelho, né, para retratar os feitos do Cristo. E se você ler o Evangelho de Lucas, você vê que ele é muito organizado. A estrutura do Evangelho de Lucas é muito organizada, porque ele colheu muito bem as informações. E Lucas, ele vai descrever aqui a respeito do nascimento do Senhor Jesus, como foi prometido a Maria. Vamos ler? Versículo 26, do capítulo 1, está escrito assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Qual era o nome da cidade? E uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela, qual era o nome dessa mulher? Maria. Versículo 28, o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Irmãos, que notícia boa, né, de se ouvir. Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Irmãos, independente das situações que você está passando, essa palavra hoje, ela vem ao seu coração. O Senhor é contigo. Amém? Se você está rendido ao Senhor, à palavra do Senhor, se você se sujeitou à vontade do Senhor, o Senhor é contigo, te alegra. Ah, pastor, mas as situações estão muito difíceis, parece que Deus não está ouvindo minha oração, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Não, irmão, esqueceu não. Te alegra, o Senhor é contigo. Vamos continuar lendo. Versículo 29. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Versículo 31, ficarás grávida e darás à luz a um filho. Quem dará o nome de Jesus? Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá... Alguém pode dar um glória a Deus? O reino do Senhor não terá... Glória a Deus. Os reinos da terra são passageiros, não é? Hoje nós temos as autoridades constituídas, mas logo passarão. Às vezes tem uns aí que não querem largar o seu posto, né? Eles ficam lá e não, eu sou líder, eu sou tal. Vai passar, irmãos. Todos os reinos, todas as autoridades terrenas, todos os impérios constituídos passaram, estão passando e passarão. Mas o reino do nosso Deus, ele não tem fim. Amém? O reino do nosso Deus, ele não tem fim. Versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Quando o anjo do Senhor veio a Maria, deu a ela a notícia: olha Maria, o Senhor é contigo, você é agraciada diante do Senhor, você é bem vista pelo Senhor, você ficará grávida, Maria, você terá um filho, ao qual você porá o nome de Jesus, ele será grande na terra, seu reino não terá fim. Só que Maria era virgem. Ela estava prometida a casamento a José, mas era virgem, nunca tinha tido intimidade com homem nenhum. Aí veio esse questionamento a ela:
Como que isso é possível? Como que pode alguém, uma mulher virgem, sem ter intimidade com um homem, como pode essa mulher ficar grávida? Nós falamos aqui de um dos atributos do Senhor, sua onipotência. Ele é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus maravilhoso, é o Deus soberano. Vamos continuar lendo aqui para ver esse questionamento de Maria. Versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascer será santo e será chamado filho de quem? Maria questionou e disse: mas como é que isso pode acontecer? O anjo disse: Maria, vai ser assim: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai te cobrir. Ele vai vir sobre ti. E aí será gerado, não é? Nascerá de ti o santo, não é? O Filho de Deus. Versículo 36. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo o quê? Velha. Os seus dias já haviam cessado, irmãos. De reprodução, né? Aquela que era chamada estéril está de quantos meses? 6 meses. Maria disse: como é que pode alguém que não conhece o homem em intimidade ficar grávida? O Espírito Santo vai vir sobre ti, Maria, vai te cobrir. E aí o anjo continua para dizer assim para Maria: olha, Maria, não tem a tua parente, Isabel, já de idade avançada? Isabel foi mãe de, como é o nome dele? João Batista. Quando você lê aqui o início do capítulo 1, a partir do versículo 5, vai falar sobre o testemunho de Isabel e Zacarias. Eles eram justos, tementes ao Senhor, já eram de idade avançada, e Deus vem e promete a eles um filho. Quando Zacarias está servindo na casa do Senhor, no templo, o anjo do Senhor vem e diz que Isabel, sua mulher, vai ficar grávida. O anjo do Senhor agora, quando vem a Maria, afirma assim: Maria, Isabel, tua parente, está de 6 meses, e ela era estéril. O anjo está dizendo assim para Maria: Maria, aquilo que era impossível para o homem, porque ela já era estéril, é possível para Deus, porque ela já está de 6 meses. Olha que coisa extraordinária. 6 meses, Isabel já é uma mulher idosa, o seu ciclo, das mulheres já haviam passado, mas o anjo está dizendo assim: Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagre, é o Deus que mesmo Isabel já idosa, estéril, abriu sua madre e ela está grávida de 6 meses. Olha o versículo 37, o que o anjo diz: porque para Deus nada é. Porque para Deus nada é. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Olha esse versículo para você gravar, irmãos. Vamos lá, Lucas 1:37, vamos lá. Pois. Vamos no 3 novamente, bem bonito. 1, 2, 3. Você crê nessa palavra? De todo o teu coração? Então o anjo do Senhor aqui falou: Maria, isso aí que para os homens parece não ter lógica, não ter sentido. Alguém ficar grávido sem ter intimidade com o homem. Alguém estéril, que não podia gerar filho, está grávida. Isso que para as pessoas não era possível, para Deus é possível. Nada é impossível para Deus. Amém, amados? Nada é impossível para o Senhor. Versículo 38. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Maria não questionou mais. Quando o anjo disse: porque para Deus nada é impossível, Maria não questionou. Ela disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade. Irmãos, quais são as situações que você tem enfrentado que na visão humana parece ser impossível? As situações que pessoas chegam para você e falam assim: olha, isso aí não tem jeito.
Essa situação dentro da tua casa, do teu casamento, situação do teu filho, essa situação financeira, essa tua saúde, isso não tem jeito, não tem como voltar, não tem como melhorar, mas você está baseado na palavra, porque para Deus nada é impossível. E você toma a decisão que Maria tomou. Aqui está a minha presença nas mãos do Senhor, a minha vida nas mãos do Senhor, para que cumpra em mim a sua vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando você se coloca nas mãos do Senhor para que a vontade dele se cumpra, as coisas acontecem. Porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é onipotente, porque ele é rei, porque não há nenhuma autoridade maior do que a dele. Isabel, já idosa, gerou filhos. Maria, sem ter intimidade com homem nenhum, o Espírito Santo veio sobre ela e Jesus ali foi gerado no ventre de Maria. Quantos outros textos nós não podemos contemplar na palavra do Senhor? Deus fazendo coisas que vai contra a lógica humana. Que vai contra a lógica humana. Eu não anotei aqui, mas me veio aqui o texto de Jesus andando sobre as águas. Isso vai contra a lei da física. Como é que pode acontecer um corpo pesado se mover andando assim sobre as águas, sem ser um barco, uma boia, alguma coisa do tipo, um ser humano em águas profundas? Mas Jesus é Deus. E Jesus ainda libera uma palavra a Pedro, quando Pedro diz: Senhor, se for tu mesmo, mande que eu vá até aí. Irmãos, quando você caminha pela palavra de Deus, quando você está vivendo a vontade de Deus, aquilo que parecia que você não podia, você pode. Porque você está se movendo pela palavra. Imagina a aflição do povo diante do Mar Vermelho e diante do exército de Faraó. Eles saíram do Egito debaixo da mão poderosa do Senhor. Os egípcios já expulsando eles, saíram daqui, deram ouro, deram prata, deram cobre, deram roupa para eles especiais. Vão embora, sai da nossa terra. O povo saiu. Aí Deus vem e endurece o coração de Faraó. Faraó então pega os seus soldados, seus carros de guerra, vai em direção ao povo, vamos prender todos. O povo chega diante do Mar Vermelho. E agora, irmãos, o que fazer? Eles estão diante de uma situação que parece ser impossível de ser mudada. Mas Moisés vem à presença do Senhor e o Senhor direciona Moisés para fazer uma coisa na lógica humana impossível. Mas o que é para Deus abrir o mar? Aí disse o Senhor: Moisés, levanta o teu cajado, toca nas águas, porque o povo irá passar com os pés enxutos. Moisés toca nas águas. Quando Moisés toca nas águas, Deus dá uma ordem ao vento. O vento vem e sopra sobre o mar, irmãos, e a força do vento sobre o mar vai afastando as águas uma da outra. Um caminho se abre no meio do mar, a noite toda o vento soprando sobre o mar. Imagine o povo diante daquela cena. O vento vindo, o vento soprando sobre o mar e as águas abrindo. E eles com os olhos, nunca vimos coisa assim. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do impossível, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Aí alguém chega para você e fala assim: olha, essa doença aí não tem cura. Aí a pessoa entra em desespero. A pessoa entra em desespero. A pessoa faz logo o seu testamento. A pessoa diz logo: vou sair por aí viajando porque só tem 6 meses de vida. Ela acredita naquilo que a pessoa fala, quando a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Quando Isaías estava na presença do rei, ele chegou com uma notícia de Deus. Deus que deu essa notícia. Vai lá e fale para o rei que ele só vai, para ele arrumar a casa dele, porque ele não vai passar muito tempo não. Vai morrer. Isaías chega, fala com o rei, Isaías sai. Mas eu imagino a missão do profeta, né? Imagine, se coloque no lugar do profeta, você vai a alguém e você vai falar para ele que ele vai morrer. Que notícia para dar, né, irmão?
Você vai chegar para alguém, ó, tu vai morrer. É um negócio. O rei chega, o Isaías chega assim, ó, o Senhor mandou tu arrumar tua casa, porque tu vai morrer. Aí Isaías sai, quando Isaías está deixando o palácio, o rei vira-se para a parede, ele vai orar a Deus. Ele vai falar com o Deus do impossível, ele vai clamar ao Senhor. Aí Deus vem e diz, Isaías, volta, porque eu ouvi a oração dele. Ó, uma sentença já estava dada. E a sentença do Senhor, homem nenhum pode revogar. Deus já havia falado o que ele iria fazer, o que iria acontecer. Mas ele foi e orou, clamou a Deus. Senhor, tu viste como eu tenho vivido? Aí o Senhor diz, ó, volta e diz a ele, vou acrescentar ainda 15 anos de vida a ele. Deus muda situações. Você crê, irmãos? Você crê, Deus muda situações. Então, há vários textos que nós podemos contemplar a relação do Deus do impossível. Vamos ver aqui um texto lá em Lucas 18. É um texto bem conhecido, irmãos. Todo mundo conhece esse texto, até menino sem dente, né? Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Já encontrou, irmãos? Vamos ler, está escrito assim. E um homem importante perguntou-lhe, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que esse homem queria, irmãos? Qual era o desejo dele? Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse, tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Versículo 22. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Versículo 24. Então, vendo assim, Jesus disse, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Presta atenção, um questionamento aqui acontece com os discípulos de Cristo. Um homem chega querendo segui-lo, um homem chega desejando herdar a vida eterna e querendo saber o que ele precisa fazer para tal. Jesus diz, cumpre os mandamentos. Não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Senhor, eu faço isso desde criança. Jesus, que é Deus, que sabe de todas as coisas, diz assim, ainda te falta uma coisa. Nada fica oculto diante do nosso Deus, amém? Os homens são levados pelo exterior, mas Deus olha o exterior e olha o interior. Nada fica oculto diante do Senhor. Tem muita coisa que a gente faz para Deus, na presença de outros, que podemos até ser elogiados, mas Deus vê a intenção do coração e Deus rejeita. Por isso, Jesus falou para os seus discípulos assim, quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus que vão para as praças e ficam lá com cara triste, para serem elogiados pelos homens. Qual era a intenção deles em jejuar? Era buscar a presença de Deus? Era se humilhar diante do Senhor? Não. Mas a intenção do coração deles em jejuar era ser elogiado. Que os homens passassem na praça e falassem assim, aqueles são piedosos, homens de Deus, porque estão jejuando. Jesus disse, não façam assim, porque Jesus conhecia a intenção. Por isso Ananias e Safira, quando Ananias chegou diante de Pedro, Pedro disse assim, quando ele depositou o valor do terreno, Pedro disse assim, por que mentiste para o Espírito Santo de Deus? Ananias chegou contando uma história. Esse aqui é o valor do terreno, ele deu só metade do valor, mas esse aqui é o valor integral. Aí o Pedro, tomado pelo Espírito Santo, por que mentiste para o Espírito Santo? Você não mentiu para homem, mas foi para o Espírito de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ananias, caiu. Os homens jovens vieram, tomaram o corpo dele, levaram o sepultário. Algum tempo depois a mulher dele chegou. Pedro fez a mesma pergunta. Ela confirmou o que Ananias falou.
Pedro novamente, mentiste para o Espírito do Senhor. Os mesmos que saíram daqui e levaram o teu marido vão voltar e vão te levar. Ela cai e morre. Porque Deus sabe, conhece todas as coisas. Amém? Então Jesus aqui, o homem disse, eu cumpro todos os mandamentos. Jesus, falta ainda uma coisa. E o que é melhor ouvir, irmãos? Ouvir a voz de Deus ou só o que os homens falam? Hein? Ouvir a voz de Deus. Talvez aqui os discípulos na hora até falaram assim, esse daí é o cara, ele cumpre tudo. Os mandamentos lá, as leis que o Senhor deu a Moisés, e Moisés passou ao povo, ele está de parabéns. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, diz, falta-te ainda uma coisa, vai, vende tudo que tu tem, depois dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele saiu muito triste. Jesus, vendo ele triste, Jesus falou uma coisa, Jesus disse assim, versículo 24, então o vendo assim, ele diz, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Vamos ler o versículo 25. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Então os que ouviram isso perguntaram, quem então pode ser salvo? Jesus falou assim, é muito difícil um rico entrar no reino do céu, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que isso acontecer. Aí surgiu um questionamento, os discípulos disseram, nossa, a salvação é difícil. Então, quem pode ser salvo? Como que um homem pode ser salvo? Como um homem pode salvar-se? Vamos ler o versículo seguinte. Versículo 27. Ele respondeu, as coisas impossíveis aos homens, elas são o que, irmãos? As coisas impossíveis aos homens, elas são o quê? Os discípulos questionaram, como é que então alguém vai ser salvo se é tão difícil assim? Aí Jesus falou, a salvação não é obra do homem. A salvação é um presente gratuito que Deus dá. Por isso que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Então se você está orando pelo seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu neto, o seu amigo do trabalho, e alguém fala para você e fala assim, olha esse homem, essa mulher, essa criança, ele não vai ser quebrantado, porque ele gosta dessa vida. Aí você vem para a palavra, o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Ele por ele mesmo não consegue mudar, mas se Deus tocar nele, se Deus entrar na vida dele, a graça de Deus pode conduzi-lo ao arrependimento. E todos os dias, irmãos, a graça do Senhor nos conduz ao arrependimento. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Quando Paulo entregou-se a Cristo, ele foi a Jerusalém, e ele chegou lá, todo mundo ficou desconfiado. E ele pregava com ousadia, irmãos. Ele chegava ensinando, eu imagino ele todo empolgado. Agora eu sou um de vocês. Nós somos irmãos em Cristo. E ele empolgado e as pessoas desconfiadas. Talvez alguém falava assim, ele está disfarçando para saber quem é do caminho do Senhor e arrastar eles, prender. Ele é cruel. Na visão das pessoas, muitos, era impossível aquilo acontecer. Como é que pode um homem como Paulo ser mudado? Mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. Jesus salvou você, diga glória a Deus. Quem você era, quem nós éramos, irmãos. Talvez alguém insistiu com você, bateu na tua porta uma vez, duas vezes, convidou você à célula, convidou você à igreja, foi com você para fazer estudo bíblico, você fechava o coração, fechava o rosto. Então você está passando isso com alguém. Não desanima, não desiste, não para de testemunhar, porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Deus é quem muda, Deus é quem transforma. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler outro texto aqui em Gênesis. Gênesis 18. Gênesis 18, 9. Primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis. Já encontraram? É o primeiro, né, irmãos? 18, 9. Já encontraram? E eles lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher?
Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Versículo 11. Abraão e Sara já eram o que, irmãos? De idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. A Sara já estava na menopausa, irmãos. Já tinha ido. Já eram velhos. E aí vem a promessa do Senhor. Os anjos do Senhor estão na casa de Abraão, com eles ali reunidos. Abraão está preparando o banquete, mandou preparar um bezerro, mandou fazer pães, bolo para aquele povo. Ele: onde é que está Sara, tua mulher? Ela está na tenda. Daqui a um ano eu vou voltar aqui. Quando eu voltar aqui, Sara, tua mulher, estará grávida. Aí, aqui, irmãos, o Senhor deixa registrado que a promessa foi feita para um casal de idade avançada. Já eram idosos. Vamos continuar lendo. Qual foi o versículo que nós paramos? 11. Abraão e Sara já eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais ciclo de mulheres. Versículo 2. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa? E sendo o meu Senhor também já velho? Versículo 13. E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? E disse: será verdade que eu já idosa darei à luz a um filho? Versículo 14. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. Olha essa tradução aqui, NVI, não é? Versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Uma pergunta, né? Então, quando o anjo fez ali a promessa: daqui a um ano eu volto, Sara, tua mulher, estará grávida, Sara ouviu e ela sorriu. Que piada é essa, né? Como é que pode? Já idosa, meu marido já idoso, não tem mais prazer entre nós dois assim, dá para a intimidade. Aí o anjo do Senhor vem e diz: por que Sara, tua mulher, riu? Por que ela duvidou? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Qual foi a promessa que o Senhor te fez? Talvez já passaram anos, e você está aí, olhando para a promessa e falando assim: eu não sei não. Eu não sei se a minha casa pode ser salva. Eu não sei se há algo para mim na presença do Senhor. Qual foi a promessa? Aqui o Senhor fez uma promessa: daqui a um ano eu voltarei. Ela duvidou. Mas, irmãos, não há coisa alguma impossível para o Senhor. É a palavra do Senhor que está afirmando, não sou eu. Essa palavra aqui não é minha. Essa palavra aqui não é de nenhum filósofo, não é de nenhuma pessoa letrada. Aqui é a palavra do Senhor. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ele é quem fez o corpo. Irmãos, em Atos 2, só para nós encerrar, irmãos. Eu tenho que aprender, eu estava vendo hoje um vídeo, fala assim: olha, quando o pastor disse que está só para encerrar, ele fala meia hora, mas eu não vou falar não. Atos 2. Veja aqui, irmãos, Atos 2, 23. Isso aqui não é novidade, irmão. Eu sei que você sabe, você conhece essa palavra. Essa palavra é para fortalecer a sua fé. Talvez alguém estava aqui desanimado, achando que não ia dar mais nada. Aí vem essa palavra para fortalecer a tua fé. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Desanima não, meu amado. Atos 2, 23. Falei errado, né, irmãos? É Atos 2, 23. É o discurso, a pregação do apóstolo Pedro. Olha o que ele diz. Pedro cheio do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo, irmãos? Quem deseja ser cheio do Espírito Santo? Você quer mesmo? Você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Tem um propósito. Quer saber qual é? Leia o livro de Atos.
Vamos lá, 2:23. Outra hora, se Deus permitir, a gente fala sobre isso. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste crucificando pela mão de ímpios. Versículo 24. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ele. Vamos ler aqui, a tradução aqui da NVI, versículo 24. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte, o quê? O retivesse ou o prendesse. Era impossível para a morte prender o nosso Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Era impossível para a morte prender Jesus. Deus o ressuscitou. Irmãos, Lázaro já havia quantos dias de sepultado, de morto? Quantos dias? Imagine o povo ali reunido, questionando Jesus, se ele era amigo de fato de Lázaro, por que ele não veio antes? Ele podia fazer alguma coisa, porque as pessoas, Salomão disse que não acontece nada novo debaixo do sol, né? Tudo se repete, assim como alguns creem hoje, criam antes, as pessoas pensam assim, para tudo na vida pode se dar um jeito, só não a morte, não é verdade? Alguns não pensam assim? Alguns pensam. E aí Jesus volta, depois de Lázaro, 4 dias, ele fala para uma das irmãs de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa palavra para Lázaro não era para a ressurreição dos últimos dias, mas era no tempo presente da época. Ela disse, a irmã de Lázaro, ela falou, Senhor, eu creio que nos últimos dias ele vai ressuscitar. Ela não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus foi lá no sepulcro, disse assim, remova uma pedra. Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal, remova uma pedra. Irmão, se é Deus que fala, só obedece. Remove a pedra, 4 dias, cheira mal. Imagina as pessoas reunidas. Agora é que nós vamos pegar esse homem. Vamos pegar ele agora. É hora de colocar ele à prova. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai tentar. E todo mundo ali, Jesus remove a pedra. Jesus ora ao Pai. Jesus chama aquele que estava morto. Lázaro, sai para fora. O que a morte pôde fazer quando Jesus chamou Lázaro, irmão? Nada. O que a morte pôde fazer quando Jesus chamou Lázaro? Nada. Ela só teve que obedecer. Vai, Lázaro. Lázaro saiu todo amarrado. Jesus disse, desamarra ele. Tira os nós, a atadura dele. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Não desanima, não retroceda. Deus é bom. Você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus? Por favor. Aí no seu lugar, sentado, ou em pé, você